Gênesis 25. Abraão casou com outra mulher, Quetura. Ela lhe deu 6 filhos, Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Jocsã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deixou tudo o que possuía para Isaque, mas aos filhos das concubinas deu presentes. Enquanto ainda vivia, despediu-os do lado de Isaque, enviando-os para o Oriente, para a terra oriental. Estes foram os dias da vida de Abraão. Viveu 175 anos. Abraão morreu em boa velhice, velho e satisfeito de dias, e foi reunido ao seu povo. Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na cova de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que ficava em frente a Manre, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Hete. Ali estão sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho, e Isaque morava junto ao poço de Beer-Laai-Roi. Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia e serva de Sara, deu a Abraão. Os nomes dos filhos de Ismael por suas famílias foram Nebaiote, seu primogênito, depois Quedar, Adbeel e Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael e os nomes de suas vilas e fortalezas. 12 príncipes, segundo suas famílias. Ismael viveu 137 anos. Morreu e foi reunido ao seu povo. Seus descendentes habitaram desde Avilá até Sur, em frente do Egito, seguindo rumo à Assíria, e fizeram sua morada diante de todos os seus irmãos. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéril, e o Senhor atendeu sua oração, e Rebeca concebeu. Os filhos se agitou dentro dela e ela perguntou: se é assim, por que estou assim? Foi consultar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos sairão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o primogênito servirá ao mais novo. Quando chegou o tempo do parto, nasceram gêmeos. O primeiro saiu ruivo e todo coberto de pelos, e por isso o chamaram Esaú. Depois saiu o irmão, segurando o calcanhar de Esaú, por isso o chamaram Jacó. Isaque tinha 60 anos quando os gerou. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se homem experiente na caça, homem do campo, enquanto Jacó era tranquilo, ficando mais entre as tendas. Isaque amava Esaú porque gostava da caça que ele trazia. Rebeca, porém, amava Jacó. Certa vez, Jacó preparava um ensopado. Esaú veio do campo cansado e disse: deixa-me comer um pouco desse guisado vermelho, pois estou cansado. Por isso também o chamaram Edom. Me vende sua primogenitura hoje. Esaú disse: estou à beira da morte. De que me servirá a primogenitura? Jacó disse: jura-me hoje. Ele jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó então deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi embora. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Este capítulo fecha um ciclo e abre outro. É o fim da vida de Abraão e o começo da história que se desenvolverá através de Isaque e seus filhos. Há 3 linhas que merecem atenção: herança, escolhas humanas e a soberania de Deus. E todas elas aparecem aqui de forma bem clara. Primeiro, a questão da herança.
Abraão formaliza o futuro ao deixar tudo a Isaque, garantindo que a bênção da promessa seguirá pela linhagem correta. Ainda assim, Deus não ignora os demais filhos. Ismael e os filhos de Quetura se tornam nações, e a Bíblia registra seus nomes. Isso mostra como Deus é fiel. Ele cumpre a promessa principal e ainda cuida de outros destinos. Segundo, as escolhas humanas. Esaú e Jacó nasceram com diferenças marcantes. Um foi preparado para a vida do campo, o outro para uma vida mais calma junto às tendas. O episódio da venda da primogenitura é curto, quase seco, mas é um retrato poderoso da fragilidade humana. Esaú, faminto e cansado, troca um direito de valor eterno por uma necessidade imediata. Foi um gesto impulsivo que revela como necessidades momentâneas podem levar a decisões que mudam destinos. A lição prática é direta. Não troque o que tem valor duradouro, chamados promessas e integridade, por soluções rápidas. Terceiro, a soberania de Deus. Deus diz a Rebeca que o maior servirá ao menor. Isso contrapõe as expectativas humanas. Normalmente, o primogênito recebe honra e liderança. E nos lembra que Deus age segundo o seu plano, não segundo nossos critérios humanos. A história de Jacó e Esaú mostra que mesmo em família e na ação humana, o propósito divino se cumpre. O plano de Deus não falha por causa da falha humana. Ele opera com e através das escolhas, mesmo das erradas, para cumprir o seu objetivo final. Para o nosso dia a dia, 3 aplicações se destacam. Primeiro, cuide da sua herança espiritual. O que você valoriza hoje moldará seu amanhã. Segundo, evite decisões impulsivas motivadas por necessidade imediata. Pare, respire e considere o que é realmente importante. Terceiro, confie que Deus é mais vasto do que nossas expectativas. Ele pode escolher caminhos inesperados e ainda cumprir o seu propósito. Por fim, haja com responsabilidade. Abraão recebeu a promessa e agiu com integridade para assegurar um lugar físico na terra. Nós, por nossa vez, somos chamados a viver com fé e sabedoria, preservando aquilo que é eterno, e a crer que Deus, apesar de nossa fraqueza, continua trabalhando para cumprir suas promessas. Gênesis 26. Houve fome na terra, além da primeira que havia acontecido nos dias de Abraão. Por isso Isaque foi a Gerar, até Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a ele e disse: Não desças ao Egito, permanece na terra que eu te indicar. Vive aqui como estrangeiro e eu serei contigo e te abençoarei. A ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu e darei a ela todas estas terras. Por meio dela serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu à minha voz e guardou os meus mandamentos, preceitos, estatutos e leis. Assim, Isaque habitou em Gerar. Os homens daquele lugar perguntaram sobre Rebeca, sua esposa. Ele respondeu: É minha irmã. Temia dizer que era sua mulher, pois pensava: Podem me matar por causa dela, porque é muito formosa. Depois de muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu que Isaque estava acariciando Rebeca, sua esposa. Abimeleque o chamou e disse: Na verdade, ela é tua mulher. Como então disseste, é minha irmã? Isaque respondeu: Eu pensei que poderia morrer por causa dela. Abimeleque perguntou: O que você fez? Alguém do povo poderia ter se deitado com sua esposa e você nos teria colocado em apuros? E Abimeleque ordenou a todo o povo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher
certamente morrerá. Naquele mesmo ano, Isaque semeou na terra e colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Ele prosperou, cresceu e se tornou muito poderoso. Possuía rebanhos de ovelhas, bois e muitos servos, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso, entulharam todos os poços que os servos de Abraão haviam cavado, enchendo-os de terra. Então Abimeleque disse a Isaque: afasta-te de nós, porque já és muito mais poderoso que nós. Isaque partiu dali e armou seu acampamento no vale de Gerar, onde habitou. Ele reabriu os poços cavados nos dias de seu pai Abraão, que os filisteus haviam fechado depois da sua morte, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai havia dado. Seus servos cavaram no vale e encontraram ali um poço de águas vivas. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso ele chamou o poço de Ezeque, porque disputaram com ele. Cavaram outro poço e também teve disputa. Por isso chamou-o Sitna. Então Isaque mudou-se dali e cavou outro poço. E como não houve disputa sobre ele, chamou-o Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço e prosperaremos nesta terra. Dali subiu para Berseba. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Então Isaque construiu ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou sua tenda e seus servos cavaram um poço. Abimeleque foi até ele, vindo de Gerar, acompanhado de Auzate, seu conselheiro, e Ficol, comandante do seu exército. Isaque lhes perguntou: por que viestes a mim, se me odiáveis e me expulsastes? Eles responderam: vimos que Deus está com você. Por isso, queremos fazer um juramento entre nós e você. Façamos uma aliança contigo, que não nos faças mal, assim como nós não te tocamos e apenas te fizemos o bem, deixando-te ir em paz. Agora vemos que tu és o abençoado do Senhor. Isaque preparou um banquete para eles e comeram e beberam. Na manhã seguinte, levantaram-se cedo e juraram entre si. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, os servos de Isaque vieram e contaram sobre o poço que haviam cavado, dizendo: achamos água. Ele o chamou Seba, e por isso o nome daquela cidade é Berseba até hoje. Quando Esaú fez 40 anos, ele se casou com Judite, filha de Beeri, e Basemate, filha de Elom, ambos heteus. Essas mulheres trouxeram muito sofrimento para Isaque e Rebeca. Este capítulo mostra 3 temas poderosos: fé em meio à escassez, conflitos com o mundo e a fidelidade de Deus. A história começa com fome, como nos dias de Abraão. Mais uma vez, surge a tentação de descer ao Egito em busca de sustento. Mas Deus ordena a Isaque que permaneça na terra prometida, confiando em sua provisão. Isso ensina que diante das crises, nossa fé é testada. Confiar em soluções humanas ou descansar na promessa divina. Isaque obedece e experimenta uma colheita sobrenatural, 100 vezes mais, sinal claro de que a bênção não depende do ambiente, mas da presença de Deus. Outro ponto é o conflito. A prosperidade de Isaque desperta inveja, e os filisteus entopem seus poços, fonte de vida no deserto. Ele não revida com violência, mas segue em frente, cava outros poços e deixa que Deus abra espaço para ele. O nome Reobote é emblemático. Agora o Senhor nos deu lugar. Isso mostra que muitas vezes a vitória não vem da disputa direta, mas da perseverança e da confiança de que Deus abrirá caminhos. A terceira ênfase é a fidelidade de Deus. Quando Isaque chega a Berseba, o Senhor se apresenta:
Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque estou contigo. Essa declaração é o coração do capítulo. Não importa a oposição, a inveja ou os obstáculos, a presença de Deus garante o futuro, tanto que até Abimeleque, que antes o expulsou, reconhece: vemos que o Senhor está contigo. O testemunho da presença de Deus fala mais alto que qualquer riqueza ou poder. Por fim, o capítulo termina com Esaú tomando esposas hetéias, trazendo tristeza para seus pais. Isso mostra que escolhas matrimoniais e alianças erradas podem gerar amargura e pesar dentro da família. Nossas escolhas pessoais afetam a todos ao nosso redor. Em tempos de escassez, escolha permanecer na promessa de Deus em vez de correr para o Egito das soluções fáceis. Quando surgirem inveja ou conflitos, continue cavando novos poços, oportunidades, caminhos e ministérios. O Senhor abrirá espaço. Confie que Deus é contigo, mesmo quando tudo parece contra. Sua presença garante vitória. E cuide das escolhas pessoais. Alianças erradas podem trazer peso, mas a fidelidade a Deus gera vida e paz.